Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Meu nome é Alex. Vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre segurança e internet das coisas. E antes de começar, eu queria pedir para vocês responderem a uma enquete que está aí no slide de vocês. Fica ali perto do ícone ali para levantar a mão. É só para eu ter uma noção de como é que eu vou prosseguir aqui com o andamento da palestra. Se tiver muita gente com bagagem técnica, eu vou seguir um caminho, caso contrário, eu vou fazer alguma coisa mais introdutória. Bom, então vamos lá. O nome dessa palestra é Dedo na Ferida, né? A onda IoT e seus impactos na segurança da informação. Vocês vão entender no decorrer da apresentação o porquê que eu coloquei o nome Dedo na Ferida, né? Porque hoje em dia todo mundo tem acesso aí a dispositivos e ninguém acaba falando de segurança, né? Vou falar um pouquinho sobre mim agora. Primeiro eu quero falar que é uma honra estar falando aqui para vocês, com muita satisfação, compartilhando um pouquinho aqui do que eu tenho estudado, do que eu tenho aprendido. Então, sobre mim, eu sou pós-graduando em cibersegurança e perícia forense computacional, aqui pelo Centro Universitário do Sul de Minas. Sou graduado em administração de empresas pela FACECA. Eu tenho trabalhado, tenho feito algumas atividades relacionadas à divulgação e eventos relacionados a software livre, né, conhecimento livre de modo geral. Sou membro ativo da comunidade de software livre, tendo organizado e promovido a primeira edição do Flisol aqui em Varginha. Sou evangelizador entusiasta da liberdade conquistada com código aberto. E há algum tempo eu tenho feito algumas palestras em alguns eventos de porte médio, grande, de nível nacional e internacional. Dentre eles, FISLI, né, o Fórum Internacional de Software Livre, e a Campus Party. E tenho ministrado também seminários e tudo relacionado à tecnologia. Bom, é isso. Quantos? Tá. Hoje eu vou falar aqui os tópicos que eu vou tentar abordar com vocês de uma forma um pouco mais conceitual, então não vou tentar não entrar na parte muito no nível mais baixo ali, por conta das respostas ali no chat, ali na enquete. Então eu vou falar um pouco sobre conceitos de internet das coisas, conceito de segurança da informação, vulnerabilidades em internet das coisas e como reduzir os impactos dessas ameaças num possível cenário aí que com certeza muitos de vocês vão se familiarizar quando eu expor. Bom, afinal de contas, o que vem a ser IoT, ou Internet of Things, ou simplesmente Internet das Coisas em bom português? Bom, é uma revolução tecnológica a fim de conectar dispositivos eletrônicos utilizados no dia a dia, como aparelhos eletrodomésticos, eletroportáteis, máquinas industriais, meios de transportes, etc. A internet, cujo desenvolvimento depende da inovação técnica dinâmica em campos tão importantes como os sensores, wireless, a inteligência artificial e a nanotecnologia. Bom, resumindo esse slide aqui, pessoal, Internet of Things, ou Internet das Coisas, como eu prefiro tratar daqui para frente, porque meu inglês é péssimo, fala para a gente simplesmente que qualquer dispositivo hoje pode ser conectado à internet. Qualquer dispositivo hoje pode receber uma conexão, pode ser acessado, seja através de sensores, seja através de beacons, tecnologias específicas para isso, e que cada um desses dispositivos conectados à internet, eles podem fornecer para a gente determinados tipos de informação,
ou serem acessados remotamente a fim de fornecer algum serviço específico ou alguma coisa muito específica, exclusiva para que aquele dispositivo está realizando, né? Muitas pessoas às vezes falam assim, poxa vida, Internet of Things, isso é de comer, de beber, nunca ouvi falar sobre isso. Só que às vezes muito não se tem conhecimento de que internet das coisas tem incrustado no dia a dia ali. Às vezes a pessoa tem contato com a internet das coisas, mas não sabe que está tendo contato com a internet das coisas. Eu vou mostrar aqui alguns dispositivos, né, alguns ativos de hardware. Muitos já conhecem aqui o nosso Arduino, talvez o BeagleBone é um dos menos conhecidos. A gente tem o Raspberry Pi aqui também, que é um equipamento que está sendo bastante utilizado hoje em dia. Bom, esse é o RASP, esse aqui é o Arduino, e aqui a gente tem o BeagleBone, que também tem sido bastante utilizado ultimamente. E esses aqui são específicos para fazerem projetos de customização, de casas inteligentes, enfim. E quando a gente fala de internet das coisas, como eu disse anteriormente, tudo pode ser conectado. Então a gente tem aqui também relógios, relógios conectados, a gente tem aqui webcams, câmeras de segurança conectados, termostatos conectados. Então tudo isso daqui faz parte do dia a dia. A possibilidade de quem não é da área de tecnologia já ter se deparado com algum desses equipamentos aqui é muito maior do que ter se deparado com as plaquinhas. E por que isso tá sendo muito falado ultimamente, pessoal? Por conta do barateamento dos equipamentos. Há algum tempo atrás era muito caro comprar uma plaquinha, comprar um equipamento de internet das coisas. Era difícil de se encontrar, tinha que ser importado. Então, o movimento dos fazedores, né, o movimento maker, ele teve uma ascensão muito grande. Então, com essa ascensão gigantesca que teve do movimento maker, acabou trazendo para a gente a facilidade de acesso ao equipamento, facilidade de acesso à documentação para que eu possa pegar e fazer o meu próprio projeto de internet das coisas e aplicar isso daí no meu dia a dia. Só que, consequentemente, quanto maior a quantidade de pessoas tendo acesso a esse tipo de equipamento, a esse tipo de conteúdo, maior é a possibilidade de utilização dessa tecnologia para um ataque, por exemplo. Né? Ano passado a gente teve um ataque, o maior ataque de negação de serviço da história, utilizando câmeras, modelo parecido com a câmera Nest aqui. Então, isso daí acaba abrindo os olhos da gente, que é pesquisador em segurança da informação, para esse tipo de equipamento. E para quem ainda acha que não tem muito acesso que não teve acesso a IoT, Internet das Coisas, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho aonde que a Internet das Coisas está inserida e como que vocês vão passar a perceber a Internet das Coisas com outros olhos a partir de agora, né? Bom, então tudo que é conceito de smart, smartphone, smart city, smart isso, smart aquilo, significa que aquele item que está sendo tratado de smart é inteligente e é inteligente por um motivo, é porque ele é conectado, eu consigo ter acesso a ele. Então, no exemplo aqui do Smart City, a gente tem aqui, ó, os semáforos que funcionam através de sensores, as câmeras de segurança, né? As câmeras de segurança aqui que ficam monitorando todo o ambiente, o sistema de luz automático que através de sensores conectados a uma central, sistema de ônibus com beacons que fala para a pessoa que depende do transporte urbano aonde o ônibus dela está. Então, são N fatores que transformam uma cidade numa smart city, certo? Então, e todos esses fatores que transformam uma cidade numa smart city, eles acabam sendo tratados, no fundo, por algum item de internet das coisas, sejam por sensores, sejam por placas específicas.
Depois da Smart City, a gente passa para Smart Logistics, né, que seria a logística inteligente. Hoje a gente vê essa logística inteligente em grande escala aqui, principalmente em armazéns de café, trazendo isso aqui para a nossa realidade do sul de Minas. Aqui no sul de Minas a gente tem o uso de radiofrequência para rastrear as sacas de café, né, os bags de café, e esses bags são rastreados desde lá do início da cadeia produtiva até o final, quando o equipamento é entregue, o equipamento não, desculpa, o bag é entregue lá no destino. E a gente tem isso também para pequenas cargas. Hoje em dia tem algumas empresas especializadas em transporte de pequenas cargas que utilizam beacons e utilizam RFID, né, radiofrequência, para rastrear e mostrar para o cliente dela onde aquele item está, qual que é a situação daquele item. Então isso daí é o que onde a gente usa o Smart Logistics para a internet das coisas. Transportes inteligentes, hoje a gente tem aqui um grande aumento das pesquisas relacionadas a smart transporte, né, com os próprios carros inteligentes. A própria Apple faz um esforço para lançar o seu próprio carro inteligente. A gente tem o Tesla Motors, né, a Tesla Motors, que já tem o carro inteligente, que é autônomo mesmo, através de sensores consegue definir a própria rota, né, com o menor risco possível. Tudo isso através de sensores, coleta de dados, análise de dados, aí entra conceitos de Big Data. Então, tudo isso inserindo internet das coisas no meio do transporte, né, transformando o nosso transporte em smart transporte. Num outro nível, a gente tem a Smart Energy também, né? Smart Energy, que acaba sendo a geração inteligente e o gerenciamento inteligente dos recursos energéticos. Então, hoje em dia, se eu tenho uma casa que tem uma placa de energia solar, eu consigo devolver essa energia que eu produzo na minha casa para a rede elétrica, gerando desconto na minha conta de luz. E eu consigo fazer o mesmo em grandes empresas, eu consigo fazer a reversão disso através de sensores na minha rede elétrica, e eu consigo fazer esse gerenciamento inteligente, eu consigo fazer esse uso mais consciente dos recursos energéticos também, utilizando recursos de internet das coisas. Porque, lembrando que tudo conectou, gerou dados, já pode se enquadrar em internet das coisas. Outra revolução são os wearables, né? Tecnologia vestível, né? São o que você pode vestir, que enquadra-se como internet das coisas. Então, por exemplo, eu tenho um relógio inteligente, um smartwatch, eu tenho aquele Google Glass, né? O Google Glass é uma tecnologia IoT também que veio revolucionada, é uma decaída, mas é um vestível. Eu posso encontrar calçados com sensores que falam para mim quanto eu andei, geram informações de quantas calorias eu perdi. Eu tenho mesmo para pulseiras que medem a minha frequência cardíaca e me manda alertas periodicamente, de forma periódica, sobre oscilações no meu ritmo cardíaco, enfim, tudo isso é tecnologia vestível, que eu posso simplesmente vestir e estar conectado. Aquele item de vestuário que eu estou usando está conectado e está gerando dados, e está fornecendo dados para a rede, enfim. E a gente tem voltei um. A gente tem também o Smart Healthcare, que seria os cuidados com a saúde, né? Então eu tenho, da mesma forma que eu falei das pulseiras, né, que eu acabei citando lá, mas eu tenho aqui também as bicicletas, eu tenho aqueles halteres que eles ficam falando direto com o aplicativo no meu telefone, me fala as informações de caloria perdida, enfim, tudo que é relacionado à parte de saúde mesmo. E o que está mais popular, o que está mais em voga hoje, que a gente muito ouve, que a gente é frequentemente interrogado, é constantemente questionado,
É sobre a smart home, né? O conceito de casas inteligentes, casas conectadas. Hoje em dia eu posso abrir o meu portão eletrônico com o simples ato de aproximar com o meu carro a uma certa distância da minha casa. Eu tenho hoje televisores conectados, eu tenho hoje termostatos que já ligam o ar-condicionado da minha casa de forma automática, só com o comando de smartphone. Eu tenho também isso na parte de uso consciente de energia, de recursos hídricos, com sensores na minha tubulação que detecta consumo a mais ou menor, né, de recursos de água, enfim. Então, hoje, um dos mais populares é o Smart Home, porque todo mundo acaba tendo acesso, né? Hoje, vai comprar um televisor, aquele televisor já se conecta à internet. É uma coisa que, há algum tempo atrás, era inviável, era impensável que uma televisão, que um aparelho de televisão se conectasse à internet. Então, é uma coisa, né? O Smart Home é o lugar que a gente consegue explicar melhor o conceito de internet das coisas, porque a gente tem exemplos palpáveis, exemplos do dia a dia mesmo para exemplificar. No caso, uma televisão, no caso, um smartphone, no caso, qualquer coisa que algum tempo atrás não se conectava à internet, hoje se conecta dentro da nossa casa, é um item de internet das coisas. Bom, pessoal, mas é tudo muito bonito, é muito fácil falar assim, poxa vida, todo mundo se conecta, hoje eu tenho a minha televisão lá que se conecta à internet, e tá, mas é bonito de se falar, é bonito de ver, mas isso daí tem um risco. É sobre justamente esse risco que eu quero falar. Eu disse lá no início lá da palestra que a gente fala, que eu participei de alguns eventos, e muitos deles com foco em internet das coisas, e que muito se fala em inovações, muito se fala em dispositivos conectados, mas pouco se fala sobre segurança nesses dispositivos, né? Todo mundo quer conectar a sua TV, todo mundo quer conectar o seu videogame, todo mundo quer conectar o que tiver lá para ser conectado, o seu tênis, por exemplo, a sua camiseta, o seu relógio, mas não quer olhar pelo lado da segurança da informação. Então, é, eu vou colocar o dedo na ferida agora, né? Vou mostrar que não é a internet das coisas, não é só glamour, não é só a beleza de ter tudo conectado, mas tem riscos envolvidos e que antes de implementar um serviço, qualquer coisa de internet das coisas, é bom a gente pensar nisso que eu vou falar aqui agora. Então, vamos lá. Existem alguns tipos de ataque, né, em segurança da informação que eles precisam ser considerados. E tudo que pode ser feito contra um dispositivo normal, a gente consegue fazer com um dispositivo de internet das coisas, né? Então, um ataque que normalmente seria direcionado ao computador da sua casa, que geralmente era o único equipamento que era conectado à internet até pouco tempo atrás. Então, aquele ataque ele também pode ser direcionado para o seu dispositivo de internet das coisas, né? Então, é basicamente isso. Hoje em dia, não é só o meu computador que pode ser atacado. Hoje em dia, o meu smartphone, o meu relógio inteligente, o meu óculos inteligente, o meu videogame, aquilo tudo pode ser atacado. Então, eu vou mostrar agora alguns ataques que podem ser deferidos. Tem esse ataque que chama Man in the Middle, né, que é o homem no meio, que consiste em interceptar o tráfego da minha conexão com o meu item de internet das coisas e inserir um comando, inserir uma ordem para aquele equipamento para que ele faça uma coisa que eu não mandei, uma ação que eu não mandei. Esse main the middle no tipo de conexão normal, que não seria numa conexão num cenário de internet das coisas, seria a mesma coisa que eu interceptar uma mensagem trocada entre um sistema de bate-papo qualquer. Eu vou estar no meio ali da tua conexão, eu como cliente, como usuário final, estou tentando me conectar a um serviço de mensageria, por exemplo, só para ilustrar bem a situação, e o atacante ele ficaria no meio daquela conexão, né? Então
eu sou a vítima, eu estou aqui, então digamos que na minha rede tem um ponto falho nesse lugar, o atacante explora essa vulnerabilidade, esse ponto falho, esse ponto vulnerável, e intercepta toda a comunicação que eu faço com o meu serviço aqui na ponta, e ele consegue, num cenário normal, capturar essas informações. Falando de internet das coisas, eu poderia sofrer um ataque um pouco mais danoso, né? Com um dano maior. Imagina que eu tenho uma casa com um portão eletrônico. Então, tem um portão eletrônico acionado por IoT, ok? Então, eu estou tentando acessar o meu portão eletrônico através da internet. Eu preciso mandar requisição pela internet e eu estou sendo interceptado. Eu estou tentando fazer essa conexão aqui pela internet, mas tem um dispositivo aqui que está fazendo essa interceptação aqui. Essa pessoa que está interceptando pode mandar um comando aqui no meu portão, se passando por mim, e fazer alguma coisa entrar, acionar o portão e entrar na minha casa. Imagina, acontecer um roubo, alguma coisa na minha casa. Em casos mais drásticos, hoje em dia até marca-passo já estão conectados, uma pessoa pode enviar um impulso maior para aquele marca-passo e cometer um assassinato. Então, são coisas que já são plausíveis, coisas que há pouco tempo atrás não eram pensáveis, já podem ser realmente realizadas. Um outro tipo de ataque também que pode acontecer é bombas de insulina para diabéticos que estão conectadas. Já foram realizados experimentos que comprovam que também podem ser atacados por esse tipo de ataque e causar danos à vítima, né? Então, colocar uma dose extra de insulina e matar a pessoa por overdose por conta de uma má implementação daquele recurso, né? Outro tipo de ataque que pode trazer alguns danos para a nossa infraestrutura de internet das coisas, o scan ele não chega a ser considerado um ataque que vai trazer dano, né? O scan nada mais é do que eu fazer uma varredura na minha rede e descobrir tudo que está rodando ali. Então, se eu tiver um serviço de internet das coisas que não está protegido, que não está suprimindo as informações, que está ali aberto para quem quiser ver e saber o que está funcionando, com o scan eu consigo pegar todas as informações que eu preciso e, através daquele scan inicial, como é que fala? Desenhar, projetar uma forma mais eficaz de fazer um ataque para aquela rede. Então, eu posso fazer uma varredura na minha rede, eu vou detectar lá, por exemplo, uma TV inteligente. Poxa, legal, ele tem uma TV inteligente. 90% das TVs inteligentes, ela tem espelhamento de tela. Se eu com o meu smartphone conseguir quebrar a tua senha de rede, entrar na sua rede e ter acesso à tua TV, eu posso jogar enquanto você está vendo alguma coisa, um conteúdo que não é, que você não esperava, que a pessoa ali, dono daquela televisão, ela não esperava. Imagina a consequência disso. O atacante ele pode jogar na tela da sua TV conteúdo que você não esperava. Isso, cenas desagradáveis, enfim. Fato real. Isso aqui, falando lá da minha casa, outro dia mesmo eu estava lá, estava testando algumas coisas de segurança na minha TV, e assim, do nada apareceu uma requisição de conexão na minha tela. Aí fui olhar, peguei, tirei a foto para eu analisar depois. Tinha uma pessoa tentando se conectar à minha TV. E assim, eu não sei quem foi, não consegui descobrir quem foi. E houve a tentativa enquanto eu estava testando, estava fazendo a validação de algumas coisas de segurança da minha TV. Por sorte, a minha TV, eu estava na hora verificando, a pessoa não conseguiu se conectar. Mas é uma coisa que me abriu os olhos com relação a isso. É uma coisa a ser verificada e quem tem uma Smart TV, vale a pena verificar isso daí também. Mas não só a Smart TV, né? Câmeras de circuito interno. Eu vejo muitas pessoas que têm um pequeno circuito fechado de TV em casa,
que essas TVs elas falam com a internet para que a pessoa lá de longe, está lá na praia curtindo as férias, pelo smartphone consigam fazer um acesso e verificar como é que a sua casa está funcionando. Esse tipo de ambiente, de cenário, ele pode ser atacado, então uma pessoa, um invasor, pode ter acesso às suas câmeras, pode ver o que está acontecendo na sua casa também. Então, aí utiliza as duas técnicas, né, do scan para verificar que você está rodando um sistema de câmera, enfim. Tudo isso pode ser explorado. Força bruta, né? A questão da força bruta é aquela assim, às vezes você protegeu o teu ambiente lá, o teu sistema de câmeras, a sua TV, colocou uma senha naquele ambiente, porém você colocou uma senha 1, 2, 3, 4, 5. É uma senha forte? Não é uma senha forte, né, gente? Então, na tentativa e erro ali, na força bruta, você consegue burlar isso daí. Sem contar que a gente tem hoje mecanismos que são feitos para isso, para quebrar a senha. Então, dependendo da complexidade, com uma ferramenta boa, a pessoa consegue quebrar essa senha aí com muita facilidade, com muita tranquilidade mesmo. Então, ficar atento, vai disponibilizar um serviço de internet das coisas, vai conectar a sua TV à internet ou qualquer outra coisa. Fica atento, cria uma senha, não deixa senha padrão. Lembra lá atrás que eu comentei que o maior ataque de negação de serviço foi realizado por conta de dispositivos de internet das coisas? Justamente por conta de senha fraca. As câmeras, na verdade, o vetor do ataque foram câmeras de segurança, então essas câmeras estavam com a senha padrão. Então, senha padrão é admin, 1, 2, 3, 4, enfim, senhas fáceis. E esse código malicioso, ele tomou posse dessas câmeras e transformou essas câmeras em zumbis, em robôs zumbis que estavam a serviço do ataque de negação de serviço, né? Então é basicamente isso. Sobre força bruta, toma cuidado com senhas fracas. Bom, então eu acabei falando dos ataques, das possíveis defesas, mas eu vou entrar mais especificamente dentro das defesas aqui agora, né? Vamos lá, eu vou falar de algumas coisas que podem ser feitas para reduzir o impacto desses tipos de ataques a esse tipo de ambiente. Foi dois ou foi um? Ah, não, foi um só. Então, o primeiro, ele é chamado de VPN, né, que é uma rede virtual privada. O que seria isso? Quando eu fizer a minha conexão com o meu dispositivo de internet das coisas, vamos usar o cenário de uma casa inteligente, tá, pessoal? Então, digamos que eu consiga abrir o portão da minha casa através do meu smartphone. Então, a partir do momento que eu faço essa comunicação do meu smartphone em qualquer lugar do mundo com o meu equipamento que está lá na minha casa, eu vou estar utilizando a rede pública, eu vou utilizar a internet para fazer essa conexão, certo? Então, quando eu digo que eu vou utilizar a internet, subentenda-se que ela é um ambiente aberto, onde todo mundo vai ter acesso a tudo, e essa comunicação ela pode ser interceptada, né? Fazer um ataque de homem no meio, interceptar essa conexão. Para mitigar, para resolver esse problema, a sugestão é usar a VPN, né? A VPN ela faz um túnel entre o dispositivo final, entre o meu dispositivo final e o meu equipamento que está lá na minha casa. Então, quer dizer que ninguém vai conseguir interceptar o tráfego dessa VPN. Então, o atacante ele vai ter um trabalho muito maior para conseguir quebrar isso daí. E tudo que passa dentro daquele túnel criptografado, dessa rede virtual privada, é criptografado. Ou seja, a pessoa ela não vai conseguir ter acesso às informações que estão passando lá. Então, como vocês podem ver aqui, os atacantes eles vão estar na internet, eles vão estar vendo que está passando alguma coisa ali com destino à minha casa, porém, eles não vão ter acesso aos dados que passam aqui dentro. Ou seja, eu vou poder mandar os comandos aqui para o meu portão eletrônico, através da VPN, por aqui, do meu smartphone, passando pelo túnel, sem causar
nenhuma interceptação por terceiros, ou seja, ninguém vai conseguir abrir meu portão, ninguém vai conseguir fazer qualquer coisa danosa ao meu patrimônio que está utilizando a internet das coisas, né? É uma das possibilidades. Bom, a gente tem um paliativo, né, o NAT também, que seria uma tradução de endereços de rede. Não é o melhor cenário, mas é um paliativo, né? O NAT, eu vou falar aqui para o meu roteador. Então, todo mundo tem internet em casa, todo mundo deve ter lá um modem, um equipamento de internet sem fio, né? Um roteadorzinho lá. E geralmente esse roteadorzinho, ele é quem recebe a conexão e redistribui para toda a casa. Então, o que, que eu faço nesse cenário aqui? Eu vou falar para esse carinha aqui que ele só vai aceitar conexões de determinados dispositivos. E só vai aceitar se tiver com um comportamento direcionado para uma determinada porta nesse equipamento e ele vai redirecionar para a porta do meu dispositivo de internet das coisas. De volta. Basicamente isso. Então, esse aqui é um paliativo, mas ele pode ser utilizado ainda como uma forma de fortalecer. Se você tiver uma VPN trabalhando com NAT, vai ficar ainda mais seguro, porque você pode restringir o tráfego que vier só daquela VPN e apontar somente para aquele dispositivo que você está esperando a conexão, né, que é o teu item de internet das coisas. E não conte só com ele para defender seu projeto de internet das coisas, né? Nunca conte somente com o NAT ou somente só com gatilho de proteção. Procurar sempre utilizar mais de um. A gente tem também a questão das senhas, né? A gente precisa fortalecer com senha forte para evitar que negação de serviço não, que força bruta seja atacada, seja utilizada contra o nosso ambiente de internet das coisas. E quanto mais complexo a tua senha, maior a dificuldade que o atacante vai ter para fazer um ataque, para ganhar acesso à tua rede. E aproveitando aqui o gancho também, eu não coloquei aqui no slide, mas é uma coisa que vale a pena sempre falar, manter a infraestrutura sempre atualizada. No caso de internet das coisas, grande parte do ambiente é quase uma unanimidade a utilização de sistemas livres, né? Como eu falei lá no início, internet das coisas geralmente ela teve uma grande extensão justamente por essa característica, né, de liberdade, de facilidade de acesso. Então, geralmente o pessoal utiliza plataforma livre, né, como Linux, como firmware aberto, e quando utiliza esse tipo de ambiente, não significa que você está 100% seguro. Isso daí não existe. Qualquer ambiente tem que estar sempre atualizado. Utiliza uma versão personalizada do sistema operacional, surgiu uma atualização, vamos lá, vamos aplicar aquela atualização, vamos aplicar o patch. A gente está vendo isso daí hoje com relação à segurança da informação com com o ataque que está ocorrendo ainda, como a variação do WannaCry, que começou na sexta-feira e tomou uma proporção enorme, que atacou mais de 150 países, mais de 300 mil computadores afetados, enfim. Isso daí foi por conta da exploração de uma vulnerabilidade do sistema operacional. Então, da mesma forma que aquele cenário aconteceu, isso também pode acontecer com a internet das coisas. E pode ser mitigado, pode ser minimizado através do sistema sempre atualizado. Então, pode... Vou fechar? As minhas palavras eram essas, né? Aí eu vou deixar disponível aqui para quem quiser olhar o que eu utilizei para referência, né? O que eu pesquisei. Tem uma quantidade legal de links ali, com muito mais coisas. Quem tiver interesse em se aprofundar
essa conversa que a gente teve hoje, essa minha fala hoje, foi mais para apresentar o que é a internet das coisas para quem não conhecia e mostrar um pouco do que eu tenho feito nas minhas pesquisas relacionadas à internet das coisas e deixar aqui para vocês um início, né, algum material para começar, quem tiver interesse já começar e já procurar pesquisar também. Tá? Então, o link, acho que os slides vão ser disponibilizados no final. E vou deixar um espaço aberto para as dúvidas, né? Para a gente bater um papo. Quem puder, quem quiser perguntar, quem quiser falar que tem acesso à internet das coisas e quiser discutir, fazer perguntas, fazer alguma crítica, alguma correção, alguma coisa que eu tenha dito, o espaço está aberto. Nenhuma pergunta? Boa tarde, Alex. Boa. Cara, primeiramente eu queria parabenizar pela palestra, muito bacana. Obrigado. Esse é um assunto que eu tenho muito interesse, eu até também tenho estudado um pouco a respeito. Eu não sei se você já conhece, já teve a oportunidade de ver aquele jogo Watch Dogs, que é um jogo que recentemente foi lançado. Só para te explicar o contexto dele, ele é um jogo no qual você hackeia qualquer dispositivo que você vê na tua frente ali. Você consegue hackear casa, consegue hackear o celular da pessoa que está passando na rua ali, então você consegue saquear a conta bancária dela, você consegue hackear o carro da polícia, enfim, você faz grandes danos na cidade, você hackeia até o semáforo, provocando acidente. Então eu acho que esse jogo tem tudo a ver com a internet das coisas, né? Tem até o CTOS, que é o sistema que gerencia lá dentro do jogo, no contexto. Uma coisa que eu achei muito bacana é essa questão que você falou da segurança, né? Que tem uma vulnerabilidade muito alta. E eu lembrei do jogo, na mesma hora que você falou, eu lembrei do jogo, que eu achei bem interessante. Uma dúvida que eu tenho, até queria saber sobre a sua opinião. Teve a mudança do protocolo IPv4 para o IPv6, e com a internet das coisas, assim, pensando no futuro mesmo, bem longe, no futuro bem distante, ou talvez não, né, porque a tecnologia vem sempre nos surpreendendo, né? Mas eu acredito que algum dia a gente vai ter internet das coisas em tudo quanto é dispositivo, até mesmo no dispositivo do quebra-mola, por exemplo. Vai ter um dispositivo no quebra-mola que vai fazer alguma coisa. Então eu fico pensando, vão existir tantos dispositivos no mundo, espalhados no mundo, será que vai surgir a necessidade de ser criado um outro protocolo para poder ter uma quantidade específica de endereço para esse tanto de dispositivos? O que você acha? A pergunta foi hiper pertinente, porque o que abriu as portas para a internet das coisas foi justamente a mudança que o Rafael citou, que é a migração do IPv4 para o IPv6, que no IPv4 era uma quantidade limitada de IPs, era 2 elevado a 32, se eu não estou enganado, se não me foge a memória, e no IPv6 é 2 elevado a 128, salvo engano, é uma coisa assim. Então quer dizer que expandiu exponencialmente a quantidade de endereço que cada equipamento pode adquirir na rede. Antigamente, no cenário com IPv4, a quantidade de IP ela se esgotou. A verdade é que o IPv4 ele foi desenvolvido às pressas para entregar, para atender uma demanda daquele momento, e consequentemente ele foi mal distribuído e as faixas acabaram se esgotando, né? Entrando bem no conceito teórico de redes mesmo. O que aconteceu é que as faixas de IP destinado ao público mesmo, ela se esgotou. E o que acontece com o IPv6? Hoje o IPv6 ele está com uma folga muito grande. Então hoje não utiliza-se sim uma fatia ínfima do que ele pode oferecer. Então, como você mesmo falou, no momento ele está atendendo e a expectativa é que atenda por muito tempo. Só que como você também falou que a tecnologia ela evolui assim num ritmo frenético e você não consegue prever como é que vai ser utilizado isso, no cenário atual o IPv6 ele vai atender porque hoje ele está entregando na casa de bilhões de endereços que cada habitante da Terra tem acesso. Certo? Então, cada habitante da Terra tem acesso a bilhões de endereços IPv6. Só que hoje em dia a gente pensa em conectar
coisas, né? Cadeira, conectar um quadro negro, uma garrafa d'água. Então você pensa em conectar coisas. No futuro a gente pode pensar em conectar células do corpo da gente com nanotecnologia. Você não sabe o que o futuro agora, o que o futuro reserva para a gente. Então você fica naquela, eu fico numa expectativa que não muito longe, as células do meu corpo, algumas pelo menos, vão ter o endereço IP para que eu monitore lá meu colesterol, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que vai ter que mudar em algum momento, sim. E justamente por conta da utilização da tecnologia na medicina, na biomedicina, nanotecnologia. Então, eu acredito que vai ter que ter uma mudança de IP, sim, mas não posso te falar quando. Isso vai depender somente da evolução tecnológica. Professor, tem um aluno, o André, ele faz um questionamento. Quais são as atitudes de segurança que são mais utilizadas pelas empresas que estão envolvidas na indústria 4.0? Legal. Indústria 4.0, eu vou conseguir responder só porque eu tive a oportunidade de participar ontem. Eu nunca tinha ouvido falar de indústria 4.0, né? Meu negócio é infraestrutura e tive a oportunidade de participar da palestra ontem. E pelo que eu entendi, a parte de prototipagem, de testes, né? Então, internet das coisas nesse sentido. Não, desculpa, postura de segurança da informação. Não só a indústria 4.0, tem que se pensar em definir políticas de segurança, e essa política ela deve prever algumas coisas, né? A política de segurança ela tem que prever todos os cenários possíveis, né? O que pode ser uma ameaça para ela, como ela vai reagir diante de uma ameaça, e como a indústria 4.0, né? Principalmente a parte que eu pude ter acesso, que é a parte de testes, de prototipagem. Então, o que você precisa pensar é em ter essas informações seguras dos testes que você acaba gerando ali, que você está gerando informação, que você está gerando dados ali que podem ser utilizados por concorrentes, né? A empresa pode ser cair pode ser vítima de espionagem corporativa e ter aqueles dados lá de certa forma acessados e utilizados. Então tem que se pensar sempre na política de segurança. Quem vai poder ter acesso àquilo? Quem não vai ter acesso àquilo? Qual que é o nível de acesso que o setor A vai ter? Qual que é o nível de acesso que o setor vai ter? E não entra só a indústria 4.0. Essa postura de se pensar em segurança da informação, de se criar uma política de segurança da informação, ela tem que ser levada em consideração em todos os ambientes, né? Não em todos os nichos de mercado, enfim, basicamente isso. Eu não sei se eu respondi certo a sua pergunta, né? Se foi isso que você queria saber, mas eu acho que é isso. Se precisar de mais alguma coisa. Professor, tem mais um apontamento. O aluno Zionel, ele parabeniza pela palestra e comenta assim que hoje em dia nada é seguro. E ele faz um questionamento. Como conviver com essa insegurança? Professor Zionel, que honra que ele tenha participado da minha palestra. Eu fui aluno dele. Então, ele quer saber como conviver com essa insegurança. Bom, hoje, há algum tempo atrás, eu poderia falar assim, não se conecte, mas hoje é impossível viver desconectado. Então, o que a gente pode fazer é ficar atento, né? Você tem que se pensar sempre do ponto de vista do atacante. Você tem que pensar fora da caixa e pensar, eu vou acessar um banco através do meu internet banking, mas o meu sistema operacional do meu celular, ele é seguro? O que eu tenho acessado aqui que pode ter aberto uma brecha de segurança no meu telefone? Então, você tem que começar a pensar no cenário como um todo. Então, você tem que pensar em segurança, você não pode só pensar em segurança da informação, tem-se que viver segurança da informação. Eu disse do cenário do smartphone, mas vamos pensar além. Tá, eu uso um computador para fazer minhas transações bancárias.
Só eu uso aquele computador? Alguém mais tem acesso àquele computador? Então, o que você precisa fazer sempre é pensar e agir de forma segura nesse contexto todo, né? Não só a internet das coisas, mas na computação tradicional também, né? Então, toma cuidado com quem utiliza seu equipamento. Quando é só você que utiliza o seu equipamento, você sabe o que você tem acessado. Então, você tem uma maior segurança. Procurar ter um ambiente que você vai utilizar exclusivamente para coisas críticas, por exemplo. Eu vou usar sempre movimentação bancária, porque é onde dói mais, né? Principalmente da gente que é brasileiro. Então, no meu caso, o que me dói mais é o bolso. Então, eu procuro ter um ambiente específico para fazer o uso para fazer transação bancária. Não faço transação bancária em lugares que eu não conheço. Eu uso só a rede que eu conheço. Então, não pense apenas em segurança, viva a segurança. Essas atitudes, essa postura meio de. Me chamam de paranoico. Então, essa postura, tá, eu vou assumir a postura paranoica, essa postura ela me ajuda a não ter contratempos, não sofrer ataques, não ser vítima, enfim, acho que é isso. Alguém? Mas. Então, eu tenho uma pergunta particular. Sou Gislene, pessoal. E eu desconheci o assunto quase completamente. Assim, é claro que eu sei dos problemas e dos riscos que a gente corre, mas no momento que você disse que acessar a minha TV seria algum perigo, que perigo que isso poderia me trazer? Assim, acesso às minhas informações, aos meus dados. Eu queria que você falasse um pouquinho assim de uma forma mais simples para quem não é tão da área. Tá, por exemplo, tem algumas TVs que vêm com uma câmera. TVs que já estão vindo com câmera para se fazer videoconferências, enfim. E existem relatos, inclusive de pessoas do meu convívio, que conseguiram acessar a câmera e o microfone dessas TVs. Entendeu? A gente diz para você utilizar, mas manter a tua plataforma segura. Como que a pessoa conseguiu acessar a TV da outra pessoa? Porque tinha um ponto falho, o roteador da pessoa estava com uma senha fraca. Então a pessoa foi lá, conseguiu entrar na TV, conseguiu ter acesso à câmera, microfone e conseguiu ver tudo. Você tem uma TV em casa. Você pode ficar. Se você não ativou todas as possibilidades de conexão lá com senha padrão, você pode ficar tranquilo que dificilmente você vai ser atacado. O problema é, se habilitou tudo e não mudou as senhas padrão, você pode ser atacado. Você pode sofrer. Se a sua TV for uma TV Smart simples, que não tem câmera, que não tem nada, a pessoa pode fazer só um screen mirror, que é duplicar a tela do smartphone ou qualquer coisa e jogar um vídeo que você não está esperando ou uma imagem que você não está esperando na sua TV. Tem muito conteúdo que você não espera que pode aparecer na tua TV do nada lá, né? Não sabe a ideia de quem está te atacando. E se você tiver uma TV mais sofisticada, que tenha câmera e que tenha microfone, o atacante ele pode ficar ouvindo e vendo o que você está fazendo na sua casa. Vou dar um outro exemplo. Isso me faz lembrar daquela boneca da Alemanha. Eu me fugi o nome da boneca. Você lembra o nome da boneca? Faz questão de. Não, faz uns. Aconteceu uns 2 ou 3 meses atrás. A Alemanha cortou, tirou todas as bonecas. Eu vou lembrar o nome, depois eu passo, não sei como, para vocês. Não, algo desse naipe. Parece com a Anabelle, mas não é Anabelle. Resumindo, a boneca ela tinha uma câmera, tinha um microfone, então e conectava através de Wi-Fi. Então, se eu chegasse, eu como atacante, eu como uma pessoa maliciosa, eu poderia ter acesso às gravações que ela gerava. A criança fazia uma pergunta, a boneca respondia. Eu, como atacante, poderia responder no lugar da boneca. Eu poderia interagir com a criança. Então, você imagina você ter um equipamento disso dentro, um objeto desse na sua casa. Imagina o estrago que um atacante pode causar. Dar ordens para uma criança através de uma boneca. Então, isso daí é uma coisa que já está no dia a dia da gente. A gente ele falou que vai ficar paranoico aqui.
O Alberani fez aqui uma colocação excelente. É a questão da fita. A gente já está saindo da internet das coisas. Vamos entrar em segurança de modo geral, tá? O Alberani ele fez um levantamento aqui que é pertinente, que o Mark Zuckerberg coloca uma fita preta na webcam do notebook dele, cobrindo a webcam e cobrindo o microfone. Isso daí é pertinente, porque o atacante, hoje em dia o atacante, a gente pode, nesse caso é NSA, né? Para quem é muito paranoico aí, pode sofrer um ataque, ter a webcam e o microfone acessado por um terceiro e fica te olhando lá, fica te monitorando. Quem tiver interesse nisso daqui, procura Black Mirror, é um seriado que fala um pouco sobre, aliás, fala um pouco não, fala muito sobre tecnologia, tecnologias que estão começando a ser desenvolvidas hoje, que estão num determinado nível de desenvolvimento, mas que já existem, e mostra de uma forma... mostra no futuro como essas tecnologias elas podem influenciar a vida da gente se elas evoluírem mesmo. Então fala sobre internet das coisas, que as casas são todas conectadas, redes sociais, a influência das redes sociais na vida da gente. Enfim, Black Mirror, para quem tiver interesse, procura, que vale muito a pena. É bem isso. O pessoal, o Alberani fez um outro levantamento aqui com relação à liberação de permissão em smartphone, que tem alguns aplicativos em lojas virtuais e das plataformas que monitoram o que você faz se você der a permissão. Então, é uma coisa que tem que se ficar esperto. Dar permissão para aplicativo. Às vezes você está usando um aplicativo sei lá, de imagem, e o aplicativo ele pede para saber sua geolocalização, para ter acesso a coisas no seu smartphone que ele não faz. Então você se pergunta, eu realmente preciso desse tipo de permissão para aquele aplicativo? Então aí já entra mais coisas. Esse assunto, pessoal, daria para dar pano para manga para discutir aqui a tarde inteira, um pedaço da noite. Se tiver mais perguntas, tem mais alguma pergunta? Vamos voltar. Eu volto. Tem como voltar? Com aquele, você fala com as referências? Ah, não, pera, é porque o link lá é reduzido, você tem que copiar. O melhor é copiar e colar para eles. Tem como voltar na palestra aqui? Só para... Tá voltando aqui também? Volta aqui só para copiar o link para ela. Esse aqui, ó. Eu não lembro se isso aqui é um I maiúsculo, o que é isso aí? Tá no PDF, pode pegar no PDF. Aí, pode copiar. Abre ele inteiro, pode permitir, que aí você copia o... Aí, pode copiar isso inteiro. O pessoal aprendeu aqui a ficar paranoico, gente. Mas só, não deixem de viver a vida de vocês conectados, não. Isso daqui é mais para abrir o olho, mostrar que pode acontecer essas coisas e façam conexões mais conscientes, né? Pode ir. Bom, as dúvidas já esclarecidas. Tô deixando os meus contatos. Era para ter um GIF animado aqui, viu, pessoal? Só que aí
como usou aqui, como subiu para o compartilhamento da plataforma, ele não reconhece o GIF, mas era um GIF até engraçado. Para finalizar com chave de ouro, e mais uma vez agradeço a todos a paciência, a audiência, e eu estou à disposição nesses contatos aqui, quem quiser me questionar, fazer alguma ou qualquer coisa do tipo, pode entrar em contato, fica à vontade para fazer contato através daqueles meios. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.